Estamos online, pessoal. Agora apareceu. Talvez, professor Marcos, seja melhor o senhor passar a tela que antes que eu faça alguma coisa. Eu posso, né? continuar. Diga depois seguinte, logo quando começar a falar, eu passo a primeira das três que tem. Ok, obrigada, professor. É bem simples também, né? Sim. Fernanda, quando achar que podemos começar, diga-nos, por favor. Vamos começar agora. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar do Viva Mundo. O Viva Mundo é seu melhor portal sobre assuntos relacionados a intercâmbio. Se inscreva na nossa newsletter no site www.viva-mundo.com e receba as melhores e mais atualizadas informações sobre intercâmbio e sobre webinars como este. Hoje teremos aqui conosco a Universidade Aberta, falando sobre oportunidades sem fronteiras. Representando a universidade, teremos a Cristina Vieira, o Marc Jacquenet e a Jurema Belli. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, colocar a pergunta no Q&A, que fica no menu abaixo da tela de vocês, que eles irão responder no final da apresentação. Podemos começar agora. Então, muito boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindas à Universidade Aberta. Meu nome é Cristina Pereira Vieira, eu sou docente da Universidade Aberta e é com uma enorme satisfação que hoje estou aqui neste webinar cujo o título é Universidade Aberta de Portugal, Oportunidades sem Fronteiras. E vão já perceber porque é que nós demos este título a este webinar. Antes de mais, vou então fazer só aqui um pequeno enquadramento deste webinar, do projeto onde se integra. Portanto, o projeto é Universities Portugal e alguns de vocês já devem conhecer este projeto, mas para quem não conhece, muito rapidamente, é um projeto que engloba 5 universidades portuguesas, onde está incluído também a Universidade Aberta. Nestas 5 universidades eu queria destacar que são 5 universidades públicas, uma lista das mais prestigiadas universidades da Europa, com um ranking qualificado em termos internacionais. E, como vocês podem ver, estão aqui as imagens das diferentes universidades e aqui embaixo os números falam por si, portanto, nós temos aqui um conjunto de estudantes, quase 100 mil estudantes, 17.381 estudantes internacionais, um elevado número, como aqui é referido, de estudantes que vêm do Brasil e com 110 nacionalidades. Também estes cursos, estas universidades, portanto, têm cursos formais e informais, graduações, pós-graduações, e englobam 53 escolas e faculdades, onde estão também incluídos mais de uma centena de unidades de pesquisa e diferentes cursos com diferentes unidades de áreas científicas em que vocês podem pesquisar e vão encontrar com certeza uma diversidade muito grande. Hoje gostaríamos então, estamos aqui no âmbito deste projeto, para vos apresentar a Universidade Aberta, que alguns de vocês provavelmente já conhecem, mas para quem não conhece, e portanto como nós referimos, já vou explicar porque as oportunidades sem fronteiras, mas para quem não conhece, nós gostaríamos de passar aqui um pequeno vídeo para introduzir então a nossa universidade. Eu pedia então para passarem o vídeo, por favor. Vamos aguardar aqui um bocadinho. Bom, vamos esperar. Um momento, estou colocando aqui. Um momento. Ok, muito bem. Você tem que... um momento. Enquanto estão a colocar o vídeo, só para dizer que está aqui também o portal da Universidade Aberta, se alguém tiver alguma dúvida, então cá vai. Então, conseguem ver? Sim, sim. Ter uma formação superior online era uma solução remota, já ensinava-nos à distância de um clique.
enquanto conciliar a vida familiar com a aprendizagem era um projeto distante, já estávamos cá para o concretizar. Há 30 anos já pensávamos fora de 4 paredes e antecipámos o que viria a ser o futuro. Fomos os primeiros a ter um modelo pedagógico virtual e desde então o tempo joga a nosso favor. No mundo em mudança, que exige cada vez mais abertura, só há uma universidade aberta. Aberta a um sonho maior e a projetos que não têm medida. Aberta a novas equações, múltiplas possibilidades e mais soluções. Aberta aos novos dias que estão para vir e aos que já cá estão para si. Abre-se à ideia de dar um novo curso à sua vida. Abre-se ao conhecimento e a uma rede de saber que liga a pessoas que vale a pena conhecer. Abre-se à ideia de ter uma formação superior ao seu ritmo, sem ter de andar a abrir. Abra uma janela, ou várias, não deixe os seus planos escapar. Dê-se um novo fogo. Abre-se a novas geografias, dê novos destinos à sua vida. Conquiste para mais longe. Abre-se a uma universidade ligada ao que os novos tempos exigem, tendo como princípio de resiliência totalmente online. Uma formação superior sem muros, projetos sem limites, oportunidades sem fronteiras. Sul, novas tecnologias e modelos pedagógicos capazes de abrir novas portas ao futuro. Entre. A Universidade Aberta está tudo ligado. A Universidade Aberta. A Universidade Pública do nosso tempo, aberta ao futuro. Bom, Pode compartilhar sua tela, Cristina. vamos ver a tela. Ainda não. Ainda não estamos. E agora? Não. Peço Às desculpa. vezes demora um pouquinho para entrar. Já está. Só um bocadinho, não é nada disto, desculpem. E agora, já Agora está, sim, não é? agora sim. Ok, Ok. então, para quem teve a oportunidade, ou chegou um bocadinho mais tarde, nós temos este vídeo da instituição na página da Universidade Aberta e este é o link, como eu já referi, e portanto podem ter depois a oportunidade de ir lá espreitar e verificar. Pronto, só para explicar um bocadinho melhor então o que é a nossa universidade, a Universidade Aberta. A Universidade Aberta é uma universidade pública de ensino à distância e teve um papel central, ou tem um papel central no ensino digital e em rede. Este papel central, quer a nível nacional e internacional, porque mesmo no contexto da atual sociedade moderna e nesta nova normalidade, fomos forçados pela pandemia, nós tivemos aqui que mudar o nosso olhar em relação à tecnologia e, de facto, a Universidade Aberta foi uma universidade de referência em termos deste ensino à distância, um ensino com uma qualidade certificada, um ensino do modelo europeu, integrado na Europa, e em que vocês vão perceber ao longo desta apresentação, e por isso é que nós dizemos que são oportunidades sem fronteiras, porque a nossa geografia é uma geografia digital. Portanto, uma geografia sem paredes, sem fronteiras, mas em que há um conjunto de pessoas que se mantêm ligados e estamos em rede e, portanto, a nossa proximidade é grande, não é? Só para explicar, para quando vocês tiverem a oportunidade de entrarem na página da Universidade Aberta e procurarem os cursos, portanto, de acordo com a língua da Europa e a forma como nos organizamos em termos da academia e das universidades, nós temos os primeiros, segundos e terceiros ciclos, pós-graduações, ALVs. Os primeiros ciclos é a graduação, mas hoje aqui nós gostaríamos de falar um bocadinho mais sobre o segundo ciclo e o terceiro ciclo. Quando pesquisarem sobre os mestrados, portanto, especificamente o segundo ciclo, vocês vão encontrar este conjunto de mestrados que a Universidade Aberta dispõe. Como vocês podem ver, é um conjunto muito diversificado, com um conjunto de áreas científicas diferentes, desde a gestão educacional, a cidadania ambiental e participação, as ciências do consumo alimentar, engenharia informática web e a tecnologia web, língua portuguesa, mestrado em estudos do património,
património, mestrados sobre a Europa, mestrado da gestão, mestrados de estudo sobre as mulheres, género, cidadania e desenvolvimento, relações interculturais, tecnologias e sistemas informáticos do web. Bom, não vou estar aqui a cansar com este sem número de mestrados, mas de facto temos uma oferta muito diversificada. Dentro desta oferta, aquilo que se pode ver, portanto, como eu já referi, tem um conjunto de áreas científicas muito diversificadas e em que nós somos, em muitos destes mestrados, somos pioneiros em Portugal, somos desde logo pioneiros no âmbito, tal como eu disse, no âmbito desta geografia digital, portanto, o facto de fazermos ensino digital e em rede. E somos pioneiros, por exemplo, temos uma história, só para dar como exemplo, um mestrado de estudo sobre as mulheres, género, cidadania e desenvolvimento, tem uma história de mais de 25 anos. Portanto, foi o primeiro mestrado em Portugal na área do género e dos estudos sobre as mulheres. E tem aqui uma diversidade de áreas, como eu disse, que abre portas para um conjunto de competências específicas. Um bocadinho. Quem são então, porque nós falamos em oportunidades sem fronteiras e que oportunidades são estas? Desde logo eu gostava de começar por referir quem são os nossos estudantes. Os nossos estudantes são, na grande maioria, pessoas adultas, cada vez mais jovens, mas são pessoas que já já têm uma carreira profissional, já estão no mercado de trabalho. E estas pessoas, e por isso é que nós dizemos que são aqui um conjunto de oportunidades sem fronteiras, porque de facto temos aqui uma partilha intercultural, porque a Universidade Aberta está em todo o mundo. E partimos de Portugal, mas estamos em todo o mundo. O que nos liga é a língua portuguesa, mas só para vos dar um exemplo específico, eu sou docente em 2 destes mestrados, e posso-vos dizer que, por exemplo, tenho vários alunos brasileiros, alguns que estão no Brasil, em diferentes estados do Brasil, cidades, mas também em Itália, na Bélgica, assim, de repente, que me estou a lembrar, e em Berlim. Portanto, há aqui uma oportunidade das pessoas poderem, mesmo estando em espaços geográficos diferentes, continuarem o seu ensino e fazerem, então, o seu mestrado. O nosso modelo é um modelo pedagógico assíncrono, ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? Para além de não termos fronteiras nem paredes, também não temos que estar à mesma hora, no mesmo local. Portanto, vocês podem, e por isso é que dizemos aqui que há uma flexibilidade dos estudantes ao seu próprio ritmo, vocês podem procurar entrar na sala de aula de acordo com a vossa disponibilidade, com diferentes fusos horários, porque nós trabalhamos assim mesmo. E é uma metodologia colaborativa. Porquê é que dizemos isto? Porque, de facto, nós criamos grupos, fóruns de discussão, onde os estudantes, em conjunto, partilham recursos, partilham as suas trajetórias de vida, partilham artigos científicos que encontram, vídeos que encontram, e este ambiente, de facto, por isso é que eu dizia, apesar da nossa geografia digital, nós estamos permanentemente em rede, há aqui uma corrente que vamos alimentando. É um ambiente académico seguro, e é seguro porquê? Porque trabalhamos numa plataforma, de facto, universitária, e podíamos fazer aqui uma leitura também, de acordo com esta pandemia, com esta nova normalidade, de facto estamos seguros, porque cada um de nós está no seu espaço, não é? Tal como está a acontecer agora aqui. E aquilo que eu dizia que aquilo que tem acontecido é que muitos dos nossos estudantes procuram a Universidade Aberta para fazer um aprofundamento. Nós temos alguns quadros de empresas, estudantes que até em alguns cargos políticos, algumas instituições de referência que querem e que veem no mestrado e nos doutoramentos uma oportunidade para fazer uma progressão na carreira. E, portanto, é isso mesmo que nós aqui disponibilizamos. A nossa formação, uma formação, tal como eu disse no início, reconhecida a nível nacional e internacional e na Europa,
traz aqui um conjunto de novas oportunidades, porque há uma aprendizagem ao longo da vida, recomendada até pela OMS, não é? pela ONU, e a OMS também, mas a ONU, e portanto há aqui uma oportunidade de nós irmos continuando a fazer investirmos em nós próprios, portanto, e mudarmos de vida, uma oportunidade de mudar de vida. Aqui o que nos liga, tal como eu fui referindo, é a língua portuguesa, porque independentemente de nós estamos em diferentes espaços geográficos, os cursos são todos dados em língua portuguesa e, portanto, é isso que nos ligam. E rapidamente, antes de passar para o meu colega, para o professor Marco, eu queria apenas referir duas coisas. Dizer que ao nível dos mestrados, há aqui, nesta gestão dos mestrados, os mestrados podem ser feitos em 2 anos ou 4 anos. Se o estudante estiver a tempo integral, que é o que a maioria opta, faz o mestrado em 2 anos. Portanto, o primeiro ano é uma parte curricular, anual, dividida em 2 semestres, em que temos a maior parte dos mestrados tem 8 a 10 unidades curriculares, portanto, divide-se em 4 ou 5 por semestre. E no segundo ano, em que é feita a dissertação, o projeto, o trabalho ou o estágio. Este tempo pode ser feito de outra forma, pode ser programado de outra forma, que é se um aluno optar pelo tempo parcial. Estando em tempo parcial, pode fazer um mestrado em 3 ou 4 anos, dependente, duplica, se no primeiro ano quiserem fazer a parte curricular em 2 anos e a dissertação em mais 2 anos, portanto fazem em 4 anos, mas podem optar também por fazer em 3 anos, fazendo um ano, primeiro ano curricular e depois a dissertação em 2 anos. Para terminar, queria apenas dizer que os mestrados, há um módulo de ambientação, antes de começar qualquer mestrado, em qualquer ciclo de estudo da Universidade Aberta, nós temos um módulo de ambientação que é feito numa semana ou em 2 semanas, e eu vou-vos dar a minha experiência. Eu sou docente de Ciências Sociais, portanto, este meio com que trabalhamos é um meio muito intuitivo, uma plataforma muito intuitiva, que ao fim de 15 dias, uma semana, os alunos estão aptos, de facto, a trabalharem nesta plataforma. Também referir que no início de cada unidade curricular nós temos uma coisa que se chama contrato de aprendizagem, onde o estudante tem conhecimento prévio de como é o processo ao longo do semestre e assina uma espécie, assinar é figurativo, não é? Assina uma espécie de comprometimento de contrato com o professor, de que percebeu, está de acordo e, portanto, não tem dúvidas e avançamos por aqui. Sem mais delongas, eu vou então passar a palavra ao meu colega, ao professor Marco Jaquiné, e estarei depois disponível no final para algumas questões que com certeza vão colocar. Até já, então. Marco, a palavra é tua, então. Muito obrigado, Cristina. Quero agradecer a tua apresentação, que é muito clara, e vai me ajudar muito na apresentação que vou fazer agora. Então, vamos começar os doutorados. Deixa-me só fazer a partilha do ecrã. Eu volto ao início. Está aqui. Pronto, os doutorados na Universidade Aberta têm uma oferta variada também. Temos desde as áreas das humanidades, história, até ciências sociais, gestão, matemática, informática, ciências do ambiente e também línguas e linguística. De todas essas áreas, diria que temos um conjunto de princípios que são o seguimento dos mestrados. Utilizamos o mesmo modelo pedagógico, também temos um contrato de aprendizagem, etc. Por isso é muito familiar, e tudo o que disse a minha colega Cristina anteriormente é válido para todos esses cursos. Eu queria também para explicar o passo da candidatura, tanto para mestrado como doutorado, é o mesmo procedimento. Na página da Universidade Aberta, na parte da descrição dos cursos, tem acesso à descrição do curso e há um retângulo que se vê que diz candidaturas, e as candidaturas decorrem até 25 de julho
próximo. Clicam aí e todo o processo é digital, online, só tem que carregar documentos. É importante ver as condições de acesso. Diria também que, além das condições de acesso, é importante ler esses documentos que descrevem, esses textos que descrevem os cursos, e não apenas as condições de acesso, mas os critérios de seleção dos alunos. Tanto para mestrado como doutoramento, é importante quando vão carregar os vossos documentos dos cursos que fizeram no Brasil ou em outros países, porque nós aceitamos também alunos que têm um percurso acadêmico bastante variado, e temos alunos que, por exemplo, fizeram a graduação no Brasil, mas que fizeram depois um mestrado num outro país e que se candidatam, e tudo isso pode ser carregado na plataforma. O importante é, tanto para a graduação como, por exemplo, um curso de mestrado já obtido no Brasil, é de indicar não apenas que tem o diploma, mas a nota final do curso, que é muito importante isso para o processo de seleção, e também a escala, porque em Portugal geralmente trabalha-se com uma escala que vai de 0 a 20. No Brasil e em muitos países da América Latina, essas escalas vão de 0 a 5 ou de 0 a 10, depende um pouco dos países, também há outros países que têm de 0 a 20. Pronto, esse é um pouco o que temos para se candidatar. Agora vamos entrar um pouco na matéria dos alunos que entram para os doutoramentos. Bom, eles vão se candidatar, geralmente, para aprofundar seus conhecimentos, vão também, como nos mestrados, aprender em rede. O modo de ensino é assíncrono, isto é, os alunos podem ter acesso às aulas virtuais, aos espaços de aprendizagem, numa plataforma com maior proximidade com a matéria de estudo e o contato tanto com os colegas e com os professores. Também no doutoramento é importante sublinhar a parte da investigação, é ir muito além do curso de mestrado, tentando encontrar um tema que seja motivador e fazer, como dizer, prova de um domínio, de um saber com alguma criatividade. Como já disse, um pouco todas as áreas que temos, das ciências sociais, das ciências exatas, matemática, humanidades, história e línguas, também há um modelo pedagógico que utilizamos que é igual ao do mestrado, só que é mais focado, vamos dizer, no aprofundamento de temáticas. Muitas vezes temos nos doutorados, menos cursos com matérias muito focadas, mas temos seminários em que se vai aprofundar várias facetas de uma temática ou de uma área disciplinar. Também muitos dos nossos doutoramentos têm uma componente multidisciplinar. Por exemplo, temos matemática e computação, temos o doutoramento em relações interculturais, ou então o doutoramento em desenvolvimento sustentável, que tem uma componente de ciências sociais e outra de ciências do ambiente. E depois é importante também ver que a participação dos alunos é muito importante e há uma produção global de conhecimento em que os nossos alunos dos doutorados se encontram nos vários continentes. Até o lema da universidade era e ainda é em qualquer lugar do mundo. Temos alunos de doutorado em vários programas que estão na América Latina, no Brasil em particular temos vários alunos, em África e também na Ásia e obviamente em toda a Europa. Agora, para terminar, eu queria salientar um último ponto que é o das saídas profissionais e dos impactos dos doutorados para os futuros candidatos. É importante ver que
há um primeiro impacto pessoal de conseguir um doutorado, que é uma satisfação de cada pessoa em termos de conseguir novos conhecimentos e ter alcançado um novo objetivo que permite alargar os seus horizontes e alargar a sua visão do mundo em que vive. Por outro lado, há também um alargamento das perspectivas profissionais, tanto dentro de uma organização em que o aluno se encontra, pode progredir. Muitos dos nossos alunos de doutorado têm tido isso. Depois do doutorado completo, permitem ter acesso dentro da sua organização para outros lugares com mais responsabilidade, geralmente. E, por outro lado, também, em termos profissionais, permite reorientar o seu futuro profissional. Alguém que quer, por exemplo, mudar de organização ou de área em que está a trabalhar para outra, o doutorado também pode ser visto como uma oportunidade de reorientar a sua vida profissional. Com isso, eu vou acabar aqui e dar a palavra a Jurema. Só queria talvez acrescentar que no site da universidade encontrará muitas informações. Vou só salientar um pequeno ponto. Existe, por exemplo, um repositório aberto em que podem consultar os trabalhos dos alunos de mestrado e doutoramento, em que têm acesso às dissertações de mestrado ou às teses de doutoramento, em muitos casos em acesso aberto. Só para dar um pouco a ideia do que temos feito, e assim eu vou dar então a palavra à nossa aluna brasileira do curso de doutoramento em Ciências da Educação e Learning, a Jurema. Muito obrigado. Jurema. Olá, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, professora Cristina, professor Mark, Virgínia, né? Eu sou brasileira, me chamo Jurema Yara Reis Belli. Como o professor Mark já falou, entrei no programa da Universidade Aberta, no programa de doutorado em educação, né? Eu sou professora universitária já há mais de 30 anos e vi, né, na Universidade Aberta uma oportunidade única, assim, por vários motivos, né? O Brasil tem um plano de carreira bastante rígido na área da docência universitária, né? Acho que todo mundo que é brasileiro e mesmo fora do Brasil sabe, a gente tem aí, e eu estava bem estacionada, né? Estava já numa idade mais avançada, por ter tantos anos de magistério também, né? Então, trabalho numa universidade pública no estado de Santa Catarina, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Uma universidade bastante conhecida aqui no Brasil e fora também, né? E daí eu olhei aquele modelo, né? Olhei aquele acesso, aquela oportunidade, me candidatei, passei, tinha muitos candidatos, né? Não foi assim que quase não tinha candidatos, assim, as pessoas pensam um pouco isso, mas não, tinha muitos candidatos, né? E me senti muito feliz, eu me senti feliz como pessoa, como ser humano, né? Não era só pela carreira, e até no começo nem foi pela carreira, né? Foi pela vontade mesmo de estar se atualizando, estar buscando, né, uma atualização que é tão importante no trabalho da gente. Mas ao final, né, do curso, ao final do doutorado, também me veio, né, o reconhecimento de toda, acho que essa dedicação que foi poder me promover na carreira. Desde que eu terminei o doutorado até hoje, já consegui 3 promoções de carreira, um avanço bem significativo, já estava parada há bastante tempo, né? Duas coisas que as pessoas sempre me perguntam, tá? Como que né, validar o diploma no Brasil? Porque nós estamos num outro modelo que o Brasil recentemente começa a reconhecer, né, como um modelo universal de ensino. Então, as pessoas são muito curiosas, porque eu trabalho numa universidade pública, certo? Primeiramente. E segundo, né, porque muita gente desconhece também o processo de reconhecimento. Professor Mark, o senhor poderia passar no próximo slide? Sim. Aqui. Então, desde 2006, não é novo, então, quando eu defendi o meu doutorado,
ainda não tinha essa resolução, eu tive que esperar um pouquinho, tive bastante paciência, porque eu sabia, eu estava acompanhando a discussão no Brasil sobre a mudança da legislação. Então, realmente, no começo, né, foi bem mais pessoal, como pessoa, como ser humano, do que como um plano de carreira, mas no meio né, dessa transição, acabou que o Brasil começou a discutir a mudança da legislação e a possibilidade do reconhecimento do diploma. Então, em 2016, eu tive que esperar um tempinho aí, mas nem foi tanto, né, para tudo que eu aprendi, veio uma nova resolução no Brasil que reconhece diplomas internacionais à distância, né, para mestrados e doutorados, e até mesmo para graduação, mas mais para mestrados e doutorados. Tem toda uma política, né, de validação de diplomas, então muitas pessoas desconhecem a política, né, a resolução que traz essa política da validação do diploma para mestrados e doutorados à distância, tá? Mas eu digo para vocês que é muito tranquilo, porque a universidade ela deu muita assistência, não tive nenhum tipo de dificuldade no momento de preparar os documentos. São 21 tipos de documentos para fazer o processo de validação, então realmente assim, bem extenso, né? Você tem que cumprir mas a universidade está totalmente preparada para isso, né? Ela conhece e reconhece os documentos que são necessários dessa legislação, né? E a partir do momento que você defende mestrados ou doutorados, você vai entrar aqui como aluno, né, de um curso de mestrado ou doutorado querendo validar no Brasil. Essa é a plataforma brasileira que hoje você mesmo, enquanto aluno, você pode se candidatar para que o seu diploma seja reconhecido por uma universidade brasileira. Então, você escolhe a universidade, né? Você faz todo o trâmite, você acompanha esse trâmite, é muito tranquilo, não tem nada de difícil, porque, primeiramente, eu volto a dizer, a universidade ela está preparada para isso, né? Então ela me ajudou em todos os momentos. Eu sempre digo, vou dizer sempre, né? Eu aprendi muito dentro da universidade. Não foi fácil, não é nada fácil estudar à distância, né? Precisa de rotina, precisa de dedicação, né? A diferença do horário, embora não seja, na maioria das vezes não seja, né? Tão importante, ou não, né, altere a sua vida, mas em alguns momentos você tem que ter esse cuidado com o horário e tudo mais, né? Do Brasil para Portugal, por exemplo, é 4 horas, né? Então, exige da gente enquanto aluno, mas eu vejo que isso é uma coisa normal de quem está fazendo um programa de mestrado ou doutorado, né? Essa dedicação. Eu continuei trabalhando, né? Isso é importante que as pessoas saibam. Eu acho que só tive vantagens. Eu continuei trabalhando, eu estava na minha casa no Brasil, né? Eu pude viver a minha vida assim cotidiana normal e me dediquei perfeitamente e profundamente aos estudos. Tive o meu diploma validado por uma universidade pública do Brasil, né? Então é super tranquilo. A única coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam você tem que olhar a universidade que tenha um programa idêntico ou o mais, né, semelhante possível ao seu para você fazer a validação, porque isso é um critério. E embora a resolução 2/2016 ela tenha lá, né, os seus 21 critérios para você validar o seu diploma, que dentro da universidade aberta é super tranquilo, nós ainda temos que entender que as universidades podem criar outras designações. Então, você tem que olhar, observar bem se você preenche aqueles critérios, né? Dentro da resolução, nós preenchemos todos os critérios. Às vezes, de uma universidade para outra é diferente, então você tem que analisar esse aspecto. Mas eu quero dizer assim que eu sou muito grata à Universidade Aberta, né? Talvez até por isso estou aqui, porque eu sou muito feliz por ter tido essa possibilidade. Já faz muito tempo que eu fui aluna, né? Mas até hoje eu tenho uma relação com a universidade de amizade, né? Minhas orientadoras foram a professora Suzana Henriques e a professora Daniela Milaré, né? Que me ajudaram. Elas não tiveram limites, diríamos assim, né? Para superar as dificuldades, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse tirar dúvidas. Então, assim, eu sou muito feliz com as professoras que eu tive, com as orientadoras que eu tive e com todo o processo. Assim, no momento do reconhecimento, como eu fui uma das primeiras a reconhecer, eu acho que até fui a primeira brasileira a reconhecer o diploma de doutorado no Brasil, né? Após essa resolução, a professora Daniela e a professora Suzana me ajudaram muito e também a secretaria acadêmica me ajudou muito, né, naquele processo, porque era uma descoberta para todos naquele primeiro momento.
Eu quero dizer assim, incentivo todos, né? Incentivo você que às vezes quer uma oportunidade, mas não tem porque teria que viajar, teria que se mudar, né? Teria que fazer algumas coisas que nesse momento não é possível. Se você entrar num programa do mestrado ou doutorado da Universidade Aberta, além de ser a realização pessoal, também é de trabalho em muitos momentos, né? E é muito, muito bem assistido. Eu sou muito grata. Eu quero dizer que foi... Só posso dizer coisas boas, né? Se alguém me perguntar se eu tenho coisas ruins ou não tenho, então é isso. Obrigada. Muito obrigado, Jurema. Eu queria só talvez salientar que as candidaturas para os mestrados e doutoramentos estão abertas até dia 25 de julho. Ainda temos algum tempo para isso. Eu não sei, eu vi que há algumas questões, não sei se há mais questões, se podemos já começar a responder. Só dizer que temos aqui o Gabinete de Comunicação e Relações Internacionais, portanto, as informações aos cursos de candidaturas, estão aqui os links, não é? E as moradas para qualquer dúvida que possam ter. E agora, se calhar, descompartilhavas isso que era para nós. Exato. Sim, pronto. Então, eu vi várias das questões que foram colocadas. É importante ver que os nossos alunos são à distância, mas podem, há uma questão, por exemplo, de um participante para viver em Lisboa, os alunos também podem se deslocar a Lisboa, não, isso não impede essa questão. Eu acho que a grande vantagem da Universidade Aberta é conseguir estudar e ao mesmo tempo trabalhar ou ter outra atividade e não ter que se deslocar, por exemplo, todos os dias para ter aulas presenciais. Até temos alunos, especialmente no primeiro ciclo, que vivem em Lisboa e que à noite vão ver as suas aulas, vamos dizer, virtuais ou no espaço de aprendizagem e vão fazendo as suas atividades. Nos mestrados é a mesma coisa. Também temos alunos que têm uma mobilidade, uma necessidade de ter uma ancoragem que encontram na Universidade Aberta. Lembro-me de um aluno de mestrado no Brasil, que vive no estado de São Paulo e que tem que se deslocar frequentemente, e a Universidade Aberta lhe ofereceu a possibilidade de trabalhar para empresas que exigem um horário de atenção e de disponibilidade durante o dia que não permitiria fazer o curso na Universidade de São Paulo, por exemplo, nos seus vários polos, ou em outros estados do Brasil. Por isso tem essas vantagens. Há uma outra vantagem também, penso eu, são os alunos de mestrado e doutoramento que têm uma possibilidade de mobilidade internacional. Eu lembro-me num dos doutoramentos, um aluno português que foi trabalhar em Timor-Leste, do outro lado, isto é, nos antípodos, há quase 11 horas, 12 horas de diferença em relação a Portugal, e com a sua atividade profissional teve que se deslocar a Angola e Moçambique, e também ao Brasil, e nunca tive nenhuma dificuldade em participar nas atividades. Também, mesmo com um horário entre Timor e Portugal, que é um pouco oposto, temos conseguido arranjar um horário de colaboração, porque quando se faz um mestrado, um doutoramento, a parte a seguir as aulas, vamos dizer, e a parte da aprendizagem de disciplinas, há uma parte em que se trabalha na dissertação ou na tese de doutoramento, em que temos um orientador, ou às vezes dois orientadores. É mais frequente nos doutorados, ter um ou dois orientadores do que nos mestrados, mas há essa possibilidade e eu diria que há algumas diferenças entre mestrados e doutoramento. Obviamente o doutoramento é mais exigente, mas também no mestrado acolhe um outro tipo de alunos que vai ter que consolidar os seus conhecimentos.
Marco, deixa-me só te interromper Sim. e dizer também que há muitos dos nossos alunos que começam as graduações e depois vão evoluindo para os mestrados e para os doutoramentos, da mesma forma que há muitos alunos que começam a fazer o mestrado na Universidade Aberta e depois, quando terminam, querem continuar e, portanto, evoluem depois para o doutoramento. O doutoramento, como em qualquer universidade, é um grau de aprofundamento maior e, portanto, uma exigência um bocadinho maior, não é? Como é normal. Só também para dizer que em relação a estas duas questões aqui colocadas, em relação à acomodação e aos custos de vida em Lisboa, não faz sentido essa pergunta aqui na Universidade Aberta, porque a não ser que queiram vir viver para Lisboa, e eu, por exemplo, neste momento estou a falar do Porto e pertenço à Universidade Aberta, nem sequer estou em Lisboa, a não ser que queiram ir viver para Lisboa, não faz sentido nenhum perceber qual é o custo de vida, não é? Aqui há uma propina, e enquanto Universidade Pública de Ensino, a propina é igual a qualquer universidade portuguesa, e portanto o custo é este. O resto, praticamente, é a vossa vida, portanto, é a vossa trajetória, onde vocês estiverem, em qualquer dos espaços que estejam. Quando há pouco a minha colega Jurema, porque agora de nossa aluna passou a ser também nossa colega, não é? Enquanto professora universitária também, portanto, dizia que é preciso às vezes terem atenção ao fuso horário, tem que ver com a dinâmica que na Universidade Aberta nós vamos fazendo, um conjunto de seminários e propomos até, às vezes convidamos expertos nacionais e internacionais para participarem nestes seminários e frequentemente abrimos estes espaços também aos estudantes e, portanto, aí sim, ainda que nós temos o cuidado de os gravar para quem não puder estar presente no momento, porque nós temos sempre essa atenção, sabendo que nós somos um ensino assíncrono, temos de ter sempre essa atenção de que temos um conjunto de pessoas que estão em espaços geográficos diferentes e, portanto, facilitamos para que todos participem e entrem na universidade, por isso é que ela é a Universidade Aberta. A Jurema queria dizer alguma coisa? Sim, professora Cristina, porque mesmo com essa diferença de horário, como a senhora disse, participei de muitos seminários, né, muitos encontros e tal, todas as vezes, não teve nenhum dia de exceção, né? A universidade tentou fazer com que essa diferença fosse diminuída, né? Então, por exemplo, como agora é 4 horas, aqui para mim é 3, para vocês, né? Aqui para mim é 15, para vocês é 19, né? Então, assim, sempre ajustando, sempre acolhendo as necessidades, assim, não existiu essa dificuldade, né? É mais a gente, enquanto aluno, que às vezes está meio desperto, né? E precisa chamar atenção, mas Sim. O resto sempre muito normal, assim, sem nem nada contraditório. Assim, nós estamos aqui a dizer a forma fácil como é ser aluno da Universidade Aberta, agora tem, de facto, como a Jurema dizia, que ter muita disciplina, que ter uma metodologia, porque isso implica passar várias vezes por semana nas aulas, perceber o que é que se está a passar, participar nas discussões, porque este modelo de aprendizagem dos mestrados e dos doutorados é um modelo muito colaborativo, não é? Como já falamos, ou seja, os estudantes participam efetivamente na discussão em grupo, trazem os recursos e isto também requer uma autodisciplina grande, mas isso eu penso que será a mesma situação em qualquer universidade, quando nos propomos a fazer mais do que um graduado, não é? Uma graduação, e evoluir para o mestrado e para um doutoramento, já estamos em patamares de pensamento um bocadinho diferentes. Não sei se entretanto há mais questões que não estejam a ser colocadas aqui. A Fernanda iria nos passar algumas informações, penso eu. Eu vi algo. Pode falar, Marco. Sim, não, há uma questão sobre, por exemplo, posso trabalhar junto com o meu diploma da Carmen Ruiz. Eu não percebi muito bem o que quer dizer, mas na Universidade Aberta, se tem já um diploma, pode obviamente trabalhar ao mesmo tempo do que estudar aqui. E se está a falar dos diplomas da universidade, obviamente que depois pode valorizar o seu diploma ao nível profissional. Nós temos tido muitos alunos, tanto em mestrado e doutoramento no Brasil, não é para nós algo novo, e que tem progredido em termos profissionais com a sua titulação.
E isso não permite uma progressão importante. E, aliás, temos muitos alunos que não estudaram na universidade no Brasil porque não encontraram a possibilidade de, com acesso facilitado em termos geográficos, de ter um curso. Temos este ano, por exemplo, tem um aluno ou outro de zonas periféricas do Brasil, como o estado de Acre ou Mato Grosso do Sul, que não tem a possibilidade de estudar numa universidade porque estão longe e não têm os cursos que nós estamos a oferecer a esse ponto. E há muitos alunos que temos que trabalham um pouco em todo lado. Temos alunos até brasileiros que não estão no Brasil e que não estão na Europa, mas que estão, por exemplo, em países africanos Na África, sim. ou na Ásia. Eu lembro-me de um aluno em Singapura que escolheu a Universidade Aberta porque era a única que lhe permitia estudar em português e desenvolver sua atividade profissional num país longe do Brasil e voltar. Eu só queria também dizer uma coisa, porque eu vi também, houve alguma discussão para outras universidades do Covid e da adaptação do ensino que as universidades presenciais tiveram que fazer. Nós não tivemos esse problema e os nossos alunos, fizemos um inquérito no final de 2020, os nossos alunos, tanto do primeiro ciclo, isso é, que querem uma graduação, depois mestrado ou doutorado, não tiveram grande dificuldade em se adaptar à universidade. As grandes dificuldades que tiveram é mais ao nível profissional, ao nível da família, de organizar a sua vida no seu local onde estão a residir, mas em relação à Universidade Aberta nós continuamos muito tranquilamente porque temos essa possibilidade de funcionar sempre à distância, com alguma proximidade com os alunos. E temos alunos brasileiros que estão, por exemplo, às vezes em Portugal, não necessariamente em Lisboa. Lembro-me de um que passou algum tempo no norte de Portugal e que comunicou muito com os professores, até se podia encontrar presencialmente, mas que optou viver numa zona mais calma. E esse ensino à distância também permite, se houver um outro problema de confinamento, esperemos que não seja o caso, mas temos a possibilidade de alguém viver, por exemplo, no campo, fora de uma cidade que tem muita movimentação excessiva. Acho que também isso é em tomar em conta. De uma certa maneira, a universidade pode seguir o aluno em qualquer sítio onde ele for. Marco, deixa-me só te dizer que mesmo que não estejamos esta pandemia seja resolvida, e esperemos que sim, em termos mundiais, estamos muito ansiosos, mas eu acho que esta pandemia também nos trouxe aqui um novo olhar sobre as novas tecnologias e como nós podemos fazer este ensino digital em rede. E para quem não conhecia a Universidade Aberta, e que entretanto nós também demos formações a outras universidades para se adaptarem a estes novos tempos, para quem não conhecia ficou a conhecer e a perceber que de facto, e por isso é que nós dizemos que é um ensino sem fronteiras e sem paredes e sem muros, porque de facto nós conseguimos trabalhar desta forma, articular com todas as pessoas que estejam interessadas em fazer um ensino universitário. E já agora, enquanto a Fernanda vai recolhendo algumas perguntas, eu gostaria também de passar aqui a minha experiência pessoal como docente da Universidade Aberta e dizer que todos os anos eu saio, eu acho que eu colaboro com algumas universidades presenciais e faço investigação com colegas também que estão no presencial e eu saio muito enriquecida, porque eu própria como docente tenho uma oportunidade nos mestrados e nos doutoramentos, nas aulas que dou nestes 2 ciclos de estudos, em estar em contacto com diferentes estudantes, diferentes alunos e alunas de áreas geográficas, mesmo dentro do Brasil, não é? Deste grande Brasil, e eu tenho aprendido imenso, mesmo o Marco disse muito bem que nós temos um repositório aberto em que é possível
procurarem lá as teses de doutoramento e de mestrado, procurem e vejam as teses que são feitas, as dissertações que são feitas aqui a partir da Universidade Aberta, e veem o conjunto de temas e de áreas científicas tão diferentes. E eu, é como vos digo, este contacto que tenho, quer com alunos e alunas do Brasil, passei a conhecer muito, muito melhor o Brasil, e de outros continentes, faz-nos também sentir, a mim faz-me sentir bastante realizada, não é? Porque saio sempre muito enriquecida, e é essa também a sensação que eu tenho em relação aos estudantes, que no final criam grupos, ficam interligados, criam formas de comunicação para além do espaço universidade, portanto criam WhatsApps e combinam coisas em horários em que todos possam estar, todos e todas, e eu acho que esta partilha, esta rede de pessoas é muito, muito gratificante, e portanto estou muito satisfeita também por fazer parte desta grande família. Fernanda, não sei se tem mais alguma questão que queira partilhar. O Mark já respondeu a maioria, eu acredito que ele só não respondeu uma, que foi relacionada a estágios com potenciais empregadores de empresas grandes, digamos assim. Sim. Diz, Se a universidade teria alguma parceria. Responder. Não, eu só ia dizer que em relação aos mestrados e aos doutoramentos, isto não se aplica muito diretamente no nosso caso, porque no nosso caso, como eu comecei por dizer, os nossos estudantes são jovens, portanto são adultos, alguns cada vez mais jovens, mas adultos, que já estão no mercado de trabalho, e frequentemente o facto de já estarem no mercado de trabalho, o que implica é, ao fazerem o mestrado e o doutoramento, permite-lhes mobilidade interna, não é? Passarem de um setor para o outro, acabam por esta transição ser uma transição muito tranquila. A nossa universidade é um bocadinho diferente a este nível, porque de facto os estudantes ou os alunos, quando chegam, é com o intuito de um aprofundamento e uma satisfação, uma realização muito pessoal, ou então porque estão numa empresa, numa grande empresa, e querem evoluir em termos de setor. Portanto, este estágio nós temos parcerias também com alguns empregadores, e sim, às vezes acontece que há aqui uma ligação também com estes nossos parceiros. Queria apenas acrescentar uma coisa que me esqueci há pouco, que nós temos um conjunto de universidades brasileiras que são parceiras da Universidade Aberta, e que vocês podem procurar na internacionalização da página da Universidade Aberta e ver de que forma é que estas parcerias existindo, esta ligação, Jurema, já pode ser feita mais diretamente, certo? Portanto, não há o processo tão burocrático e pode ser mais facilitado se houver esta parceria. Sim, exatamente. Depois que eu concluí o doutorado, a nossa universidade também se tornou parceira. Também somos a nossa universidade, uma universidade estadual, né? Ela também é parceira e já desenvolveu vários trabalhos com a Aberta, porque isso faz parte, eu acho, né? Isso é o crescimento também. Muitas universidades brasileiras já são parceiras, né? Nesse momento, assim, colocando de novo aqui a minha professora, mas a professora Daniela, inclusive, está fazendo um trabalho conjunto com o Ministério da Educação no Brasil, né, sobre formação de professores, um trabalho muito grande com a Aberta e o Ministério da Educação aqui no Brasil. Então, assim, existe muita coisa que a gente desconhece como brasileiro, porque somos um país imenso, né? Essa diversidade, como o professor Mark já falou, o Pará, por exemplo, é tão longe da minha casa que né? Não conheço o Pará, porque, por exemplo, por causa da dificuldade de ser muito longe mesmo, mas assim, eu vejo que todos nós temos possibilidades em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar, né? Eu aprendi isso entrando na Universidade Aberta, e hoje eu vejo que não existe limites para aquilo que a gente deseja, que é estudar, né? Quando a pessoa quer estudar. É isso mesmo, professora. Sim, eu queria talvez acrescentar só uma coisa. Nós temos estágio, às vezes, para a graduação. Para mestrado e doutoramento não temos isso previsto de maneira formal, mas às vezes há alunos que nos pedem ajuda, especialmente os orientadores, para colaborar com uma empresa, e eu já tive algum caso de alunos que conseguiram
fazer um trabalho de investigação para uma organização e depois acabaram por trabalhar na empresa para desenvolver um projeto, e isso abre também horizontes, não é? Agora, um estágio, como se faz muitas vezes em algumas profissões, por exemplo, no assistente social, por exemplo, ou medicina, nós não temos bem isso. Acrescentava ainda que temos, então, como disse a Cristina, os protocolos. Nós temos muitos protocolos, especialmente com o Brasil. Nos últimos anos se tem desenvolvido muito. Temos, eu vou destacar que é o que temos com a Universidade de Brasília, para o doutoramento em sustentabilidade, que está a ganhar importância, e para a semana nós vamos ter, juntamente com a Universidade de Brasília, um seminário de doutorados, tanto de alunos brasileiros como de alunos da Universidade Aberta, e até temos 3 alunos do Brasil, da nossa universidade, da Universidade Aberta, juntamente com uns 10 da Universidade de Brasília e mais uns 8, 9 que são ou da Europa ou da África. Por isso, os protocolos estão a funcionar e nós estamos muito, como dizer, desejosos de ter mais alunos brasileiros, porque também isso enriquece muito o nosso trabalho de professores e de investigador, e enriquece também a aprendizagem dos alunos. Os alunos brasileiros que tiveram, nós temos, tanto os docentes como os próprios alunos tiveram uma boa experiência e temos que continuar, por isso são todos bem-vindos à Universidade Aberta, em qualquer sítio do Brasil em que estiverem. E pronto, não tenho mais que Martinha, dizer. só para complementar o que acabaste de dizer, de que de facto nós temos alguns até projetos. Estou-me a lembrar de um projeto em que estou a orientar alunos de doutorado e de mestrado, o sífilis não, do Brasil. Portanto, há alguns projetos já que existem esta parceria mais direta, em que estão envolvidas também universidades neste projeto, em parceria com a Universidade Aberta. Portanto, procurem na internacionalização estas universidades brasileiras, e há aqui, de facto, uma proximidade e uma ligação com a Universidade Aberta. E cá vos esperamos, não é? Tem cerca de, até dia 25 de julho, portanto, sensivelmente um mês, para encerrar as candidaturas, e cá vos esperamos, com muito gosto em receber os nossos alunos e alunas brasileiras. Não sei, Jurema, se quer dizer mais alguma coisa? Eu só quero dizer que agradeço, né, primeiramente o convite para estar aqui com vocês, e dizer que as pessoas acreditem, né, num programa como esse, acreditem numa universidade como essa, né, que é a Universidade Aberta, que realmente a valorização, é como a professora já disse várias vezes, né? Na minha turma de doutorado eram todas pessoas mais ou menos da minha idade, né? Então acho que existe realmente assim uma fase em que as pessoas da nossa idade não tiveram muitas oportunidades e aí de repente desperta, né? Para um programa como esse, porque realmente assim eu vejo que todas as pessoas que fizeram comigo, não eram muitas, eram 6, né? Mas no doutorado isso é bem normal e assim tínhamos a mesma perspectiva, podíamos estar estudando, estávamos, né, trocando e também continuamos a nossa vida, trabalho, família e tudo mais. Então, para quem estiver na mesma situação, pode procurar, né, pode vir, vai ser acolhido, e eu entendo perfeitamente, assim, a valorização na organização do trabalho, ela começa a ser outra e ter outra dimensão, né? Eu hoje tenho uma outra dimensão daquilo que eu fui quando comecei o doutorado. Eu agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada, Cristina, Jurema, Mark, pela apresentação de vocês. A gente está chegando no nosso horário limite. Gostaria de agradecer a apresentação da Universidade Aberta, a presença de todo mundo que participou aqui, que mandou as perguntas. E é isso. Alguém tem mais algo a acrescentar? Temos 1 minuto ainda para encerrar. Bom, então é isso. Vamos encerrar por hoje. Uma boa tarde a quem está no Brasil, uma boa noite a quem está em Portugal. E tchau, gente. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Tchau. Deus. Deus.